Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e eu quero falar então sobre as minhas leituras de outubro e novembro, tá? Então é esse o tema do nosso vídeo. Outubro e novembro foram meses bem legais de leituras. Eu acabei não fazendo vídeos, né, para atualizar vocês sobre essas leituras. E nesse vídeo de agora, então, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. E, enfim, espero que vocês gostem, que sejam boas dicas, que vocês coloquem nas listas aí de livros para ler nos próximos tempos, ou que conversem comigo aqui caso vocês já tenham lido. Essas interações são muito importantes para mim, são muito importantes para o canal. E se você gosta desse tipo de vídeo sobre livros, história, literatura, já se inscreve aqui, não deixa de fazer sua inscrição, isso é muito importante, para que eu tenha cada vez mais alcance e que para também cada vez que eu posto um vídeo novo, ele apareça aí no seu feed de inscrições, enfim. Bora falar dos livros lidos então em outubro? Em outubro eu comecei concluindo uma leitura lá no iniciozinho do mês, que foi O Melhor Não Contar, da Tatiana Salim Levy. Eu tava com muita vontade de ler esse livro, então eu acabei comprando. E assim que chegou, eu já comecei a ler. E foi uma leitura incrível, eu gostei muito do Melhor Não Contar. Eu, infelizmente, ainda não consegui parar para escrever nem uma pequena resenha lá pro Instagram, enfim. E agora eu tô falando sobre ela aqui com vocês, né, só agora. Mas é um livro que se inspira numa experiência pessoal da autora, da Tatiana Salim Levy. Então é um livro bastante íntimo nesse sentido. Ela faz toda um apanhado, né, da sua história também nesse livro, conta muito da história da mãe dela, que foi uma jornalista muito importante na história do Brasil, conta um pouco da história da família dela, das irmãs, dos avós, um pouco sobre essa ascendência judaica, um pouco sobre essa cultura na qual ela cresceu e dos desafios que a mãe dela enfrentou por causa disso, dos desafios que ela enfrentou por causa disso. E aqui nesse livro, então, o tema central, que não é nenhum spoiler, tá? É algo comentado toda vez que se fala sobre esse livro, é uma história de abuso que ela sofreu por parte de alguém muito próximo dela, como geralmente acontece, né, nesses casos. Na quarta capa diz assim: uma narrativa sobre as questões centrais que as mulheres experimentam ao longo da vida. E eu fiquei muito imersa nesse livro. Gostei muito da forma como ela escreveu. Ele ficou muito pessoal, os parágrafos são curtos, ela retoma aspectos da sua história, então, pregressa, desde a infância, elementos ali que vão servir para ela explicar, né, sobre esse abuso que ela sofreu, abusos, né, que ela sofreu em mais que uma fase da vida, aliás. Então é um pouco disso. Vai falando sobre as amizades dela, sobre o que essas amizades disseram quando ela, né, falou sobre esse acontecimento. Inclusive o título se refere a isso, sobre isso que ela ouviu, de que seria melhor não contar o que aconteceu. E isso é de uma violência imensa, né? E ao mesmo tempo que ela fala sobre a família dela atual, sobre a vida dela, ela mora em Portugal. Então o livro ele traz tudo isso, toda essa bagagem, que ele se torna um livro muito pessoal, ele se torna um livro muito atual, muito íntimo. Uma das minhas partes preferidas é quando ela coloca aqui cartas da mãe dela. Além disso, ela coloca também trechos de diário da mãe dela. Então ela tem todo esse diálogo com a mãe, que é uma personagem central aqui nessa história. Enfim, é um livro que me tocou muito. Eu fiquei felicíssima de me encontrar com a escrita da Tatiana Salim Levy, mesmo que seja um livro muito triste, né? Mas essa leitura me impactou e isso, de alguma maneira, produz alegria nesse coração meio confuso. Os primeiros capítulos, as primeiras páginas do livro são extremamente bem escritas, extremamente cativantes. Enfim, é com certeza uma das minhas melhores leituras do ano. Provavelmente vai aparecer aqui entre as melhores leituras do ano. Vamos ver como é que eu vou hierarquizar essas leituras. Tenho muita dificuldade de hierarquizar leituras para fazer esses vídeos, né, de melhores do ano.
Mas foi um livro, assim, que li ali no início de outubro e que tô carregando comigo até agora. Já tem aí, né, 2 meses e meio que eu fiz essa leitura e continuo muito tocada por Melhor Não Contar, da Tatiana Salem Levy. Eu já tinha lido a Tatiana Salem Levy no livro A Chave da Casa, A Chave da Casa ou A Chave de Casa, não tenho certeza. E eu gostei muito. Inclusive, quero fazer uma releitura em algum momento desse livro. E esse é o meu segundo livro da Tatiana Salem Levy. E, assim, virei muito fã, definitivamente. Com esse livro aqui, virei muito fã dela. E fica essa recomendação para vocês. Leiam O Melhor Não Contar. Saiu pela editora Todavia, então, agora em 2024, que é O Último Romance, da Tatiana Salem Levy. Outro livro que eu terminei de ler em outubro foi O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel, que é um quadrinho. Esse livro também saiu pela Todavia, inclusive eu recebi de cortesia da Todavia, fiquei toda me achando, né? Esse ano eu recebi alguns livrinhos da Todavia, fiquei muito feliz. E esse livro, então, ele é mais um quadrinho também autobiográfico da Alison Bechdel. Eu li Fan Home no finalzinho do ano passado, que eu ganhei de presente de amigo secreto da minha amiga Esmeralda. E eu fiquei muito feliz de conhecer finalmente a Alison Bechdel. Eu fiquei apaixonada por ela, pelos ensaios incríveis que ela escreve nesses quadrinhos, sabe? Pelo traço também, porque os desenhos dela são lindos. E eu vou mostrar para vocês um pouco das páginas desse quadrinho, enquanto eu falo um pouquinho sobre ele. Nesse quadrinho aqui, então, a Alison Bechdel, ela vai fazer um apanhado, assim, da sua trajetória com os exercícios físicos e um pouco dessa busca que ela empreendeu ao longo da vida por formas de controlar a própria ansiedade, de lidar com os problemas emocionais que ela tinha, dos problemas, com os desafios sociais também que ela enfrentava. E eu me identifiquei muito com isso, porque assim como ela, eu também tenho buscado muito nos exercícios físicos, em algumas práticas esportivas, em algumas práticas de meditação também, formas de lidar melhor com a vida, com as minhas emoções, comigo mesma. Eu acho que isso é algo, né, que muitos de nós procuramos. E aqui ela vai fazer um pouco disso. Essa capa conversa muito, né, aqui ela fazendo posturas do yoga. Essa capa conversa muito, então, com o tema do livro, de um modo geral. O quadrinho tá lindo, tem, assim, muito diálogo com outros livros, outros textos. Ela vai falando da história dela ao longo das décadas, desde muito pequena. Então, é muito legal. E, assim, o que marcou mais cada época da vida dela, que exercícios que ela mais realizou. Então, é muito bacana para quem gosta de exercícios físicos e nessa época que estamos vivendo, assim, que as pessoas estão buscando muito, né, nos exercícios, formas de lidar melhor com a vida, enfim, com os desafios, de cuidar da própria saúde também, né? De lidar melhor com o próprio corpo. Eu acho que faz muito sentido ler esse quadrinho da Alison Bechdel. É uma das grandes leituras, assim, que eu posso indicar para os fãs de exercícios físicos de um modo geral. A Alison Bechdel, ela se encontrou por último na corrida, que é um exercício que ela tinha experimentado já lá, muito jovem, e ela retoma. Então, a corrida, assim, também tem sido um lugar de muito conforto para mim, apesar dos desconfortos. Então, incrível esse livro, incrível esse quadrinho. Leiam a Alison Bechdel, vale muito a pena conhecer essa quadrinista, escritora, ensaísta maravilhosa. E esse livro foi traduzido pela Carol Ben-Simon, que é uma autora que eu sou fãzaça. Inclusive, ela tem uma newsletter chamada Nevoeiro, que eu amo. E a Carol Ben-Simon, ela disse que traduzir esse livro foi um presente. Ela gosta muito da Bechdel também. Ela também tem as buscas dela, que eu acho que vocês podem acompanhar lendo. Então, a Nevoeiro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem a Nevoeiro, que é a newsletter que a Carol então escreve pela Substack, que eu amo. E ela traduziu então esse livro publicado pela Todavia. Fica essa dica para vocês verem como outubro
foi um mês de leituras legais. Esse quadrinho eu já vinha lendo desde setembro, no mínimo, então não foi algo que eu concluí em outubro, mas foi uma leitura super importante para mim. Eu tava com uma programação de leituras de horror pro mês de outubro, e na verdade não tinha muita coisa. Tinha um conto, na verdade não é o conto, o poema O Corvo do Poe, que eu acabei não conseguindo ler, e um livro que é o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. E aí acabou então que eu não consegui fazer todas as coisas do meu pequeno desafio de Outubro Dark, mas eu li lá no comecinho do mês ainda, eu consegui terminar esse livro, que é o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. E eu amei muito esse livro. Ele foi traduzido aqui para o português pela Débora Landsberg, que é a mesma tradutora de Sally Rooney, que eu adoro, e publicado pela Alfaguara, nessa capinha linda, olhem, tá muito bonito. Enfim, acabei então não conseguindo ler o poema do Poe que eu queria, e tinha alguns filmes também na minha lista que eu não vi, mas a gente segue na vida, né? Feita uma leitura, então, do meu Outubro Dark. Aqui a gente acompanha um pouco da história da família Blackwood, e principalmente pelo viés de duas irmãs, que são a Constance e a Mary Cat, que é a Mary Catherine. E eu amei muito conhecer um pouco mais sobre essas duas irmãs, principalmente sobre a Mary Cat, que é essa bruxinha incrível. Entender a história delas, entender os problemas que elas têm com a vila em que elas vivem. E acontece muita coisa nesse romance. E também tem a questão do tio Julian, que vive com elas. E é muito incrível. Eu fico, assim, abismada com o potencial da Shirley Jackson de envolver, de contar uma história como essa, com tanto humor, com tanta leveza. Tem uma poética linda nessa relação da Mary Cat com a natureza, com o lugar, com a casa. E eu fiquei, assim, muito emocionada com esse livro. Adorei e quero ler mais Shirley Jackson, ainda mais depois dessa experiência. E eu ainda quero escrever um pequeno texto lá pro Insta sobre a minha leitura de Sempre Vivemos no Castelo. Mas, assim, achei inspirador. Inclusive, o Sempre Vivemos no Castelo vai para aquela minha listinha de autoras, de histórias com personagens aí entre a infância e a adolescência, que eu tô querendo ler cada vez mais, para uma pesquisa específica que eu tô fazendo. Inclusive, se vocês tiverem dicas de livros com personagens que têm essa idade aí dos 8 aos 13 anos, me indiquem, por favor. Outro livrinho que eu li no mês de outubro foi o Moda, uma História para Crianças, que eu li numa edição da biblioteca da escola, e ele foi escrito por uma professora de História da Arte chamada Kátia Carton, e ela analisa um pouco sobre essa questão cultural que envolve a moda. Eu vou deixar a capa do livro aqui para vocês verem e conhecerem. Eu achei muito legal esse livro. Ele foi publicado pela Cosac Naif, eu acho que agora talvez tenha para vender, né, pela estante virtual aí pelos sebos. Mas eu achei um livrinho muito legal para trabalhar a moda, para trabalhar a cultura com as crianças, influências artísticas na moda. Eu adorei, foi um livrinho assim curtinho, né, que eu li num tempo que eu tive vago na escola que eu trabalho, e eu adorei. Em outubro, eu também li o livro Invenção e Memória, da Lígia Fagundes Telles, que tá aqui nessa coleção dos contos da Lígia. E, nossa, eu gostei tanto de Invenção e Memória. Invenção e Memória foi uma experiência de leitura muito satisfatória para mim, depois de já ter lido, então, vários livros da Lígia, meio que assim na ordem de publicação. E conhecer esse livro agora e ver como ela está entregando muito ali do processo criativo dela, das memórias e da ficção. Dá para pensar mesmo em como a obra da Lígia em si, ela é uma escola de narrar, como diz o professor Newton Rezende. Então foi uma alegria fazer essa leitura. Eu quero trazer um vídeo aqui pro canal sobre Invenção e Memória, vai sair em algum momento. Temos uma playlist aqui chamada Lígia Fagundes Telles, né, com todos os livros que lemos no projetinho Leia Lígia lá no Labaredas. Eu resenhei todos aqui pro canal.
Se vocês quiserem assistir os vídeos anteriores, assistam. Em breve teremos vídeos sobre invenção e memória também, certo? Livro maravilhoso e que eu aconselho ler depois de já ter algumas experiências literárias com Ligia Fagundes Telles, para compreender um pouco melhor essa voz narrativa, as histórias que estão ali, enfim, todas as referências que ela traz no Invenção e Memória, que pelo título, né, já não engana ninguém. É memória e também é invenção que temos nesse livro de contos da Ligia. Que há debates, né? Há debates se são contos. Ligia dizia que era contos e escolheu colocar aqui nesse livro dos contos dela. Mas é um livro muito híbrido, né? Que mistura, então, memória e invenção. Eu também terminei de ler no mês de outubro o Intermezzo, da Sally Rooney, que inclusive já temos vídeo aqui no canal. Eu fiz um vídeo para ele. Intermezzo foi traduzido pela Deborah Landsberg. E que livro incrível. Foi uma experiência e tanto ler Intermezzo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não vou falar muito sobre ele. Vou deixar vocês assistirem aqui o meu vídeo completo, né, do que eu achei de Intermezzo. Eu recebi da parceria com a Companhia das Letras, parceria maravilhosa que eu tive ao longo de 2024. Obrigada, Companhia das Letras. E eu também li no mês de outubro o livro Cachorro Velho, da Teresa Cardenas, publicado pela Palas, que ganhou o prêmio Casa de las Américas, e traduzido pela Joana Angélica Dávila Melo. Esse livrinho estava naquela minha listinha de próximas leituras que eu fiz aqui pro canal. E eu li também pro Lendo Livres, o clubinho das minhas amigas ali de São Léo, Porto Alegre. E nós tivemos um encontro sobre esse livro ali nos dias da Feira do Livro, no inicinho de novembro. E foi muito bom, que livro bonito, que livro sensível. A Teresa Cardenas, ela é de uma delicadeza imensa. E eu gostei muito da experiência de ter lido esse livro agora. E, inclusive, já contei, mas conto de novo. O meu livrinho tá autografado pela Teresa Cardenas. Eu encontrei ela na Feira do Livro em 2023, se não me engano. Maravilhosa. No mês de novembro, eu li Corpo Desfeito, da Jaridia Arraes, tá? Esse romance dessa que é uma das minhas escritoras preferidas da contemporaneidade, que conta a história de Amanda, que é uma menina órfã, criada pela avó. Aí esse livro vai explorar esse relacionamento dela com a avó. É mais um desses livros de uma menina ali muito jovem, né, que tem entre 10 e 12 anos por aí. E é um livro que fala bastante sobre violência, também tem essa pegada. E eu resolvi ler esse livro justamente porque eu ia encontrar a Jaridia Arraes na Feira do Livro em Porto Alegre, então eu queria ter lido o romance dela antes de vê-la. Redemoinho em Dia Quente é um dos meus livros preferidos. E Corpo Desfeito, nossa, me impactou muito. É um romance envolvente. A Jaridia Arraes tem uma escrita maravilhosa, muito bem trabalhada. Então fica essa super indicação de um romance contemporâneo que vai trazer assim muitos elementos da cultura do Ceará também, provavelmente do sertão, não sei. Então conversa um pouco com esse lugar, com essas histórias, com uma cultura específica, ao mesmo tempo que traz essa história dessa menina, dessa personagem que é a Amanda, e da relação dela principalmente com a sua avó. Então, romanção, e ao mesmo tempo tem uma pegada aqui, sabe? Que pode ser sensível, né? Dependendo do leitor. Eu super recomendo. Eu também li no mês de novembro A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas. A Júlia Dantas, então, ela é uma escritora gaúcha. E esse livro eu comprei na Feira do Livro em Porto Alegre, no estande da Dublinense, já contei pra vocês. Inclusive no vídeo lá sobre a Feira do Livro eu não mostrei a foto, e gente, eu encontrei a Júlia Dantas. Eu pedi pra ela num certo dia se ela iria à feira, porque eu não ia conseguir participar das mesas redondas que ela estaria, e nem da sessão de autógrafos na qual ela estaria. E a Júlia gentilmente me disse que estaria na feira aquele determinado dia que eu também estaria. E aí eu achei ela e ela assinou o meu livro, escreveu uma dedicatória belíssima.
E eu voltei da Feira do Livro lendo o livro dela, que livro maravilhoso. Desde quando eu soube que o livro falaria sobre uma mulher que é escritora, que deseja então fazer sucesso como escritora e que tem dúvidas, né, entre carreira e maternidade. Isso tudo me deixou já muito curiosa para ler essa história. Enfim, eu gostei muito da experiência, o livro me emocionou pra caramba, tem trechos belíssimos aqui, refletindo sobre tudo isso, e eu amei essa personagem, amei esse tom híbrido do livro, que vai misturando a ficção com algumas partes do enredo ali, que são dessa personagem. Enfim, é um livro muito bonito que tem toda essa conversa sendo costurada, todas essas possibilidades e essas fabulações. Tem umas partes muito distópicas, tem algumas partes que são aquelas que nos ajudam a imaginar possibilidades boas, então mais utópicas. E eu gostei muito dessa discussão sobre a maternidade, sobre os filhos, sobre o peso que isso representa para a vida das mulheres e sobre também a beleza, né, que ter uma criança pode trazer para um novo olhar para o mundo, enfim, esperança. Então é um livro lindo, ele abarca assim tão bem essa temática e traz tantos elementos, sabe? Ao mesmo tempo que faz esse exercício imaginativo, criativo de uma escritora que tá ali tentando, né, se construir como tal. E eu amei muito A Mulher de Dois Esqueletos, foi uma leitura sensacional e eu recomendo para vocês e também recomendo a pequena resenha que eu escrevi para esse livro, que tá lá no meu Instagram, Jaque Livros. Outro livro que eu terminei de ler no mês de novembro foi o A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos. Essa foi a leitura do Labaredas. E eu amei muito ler o Antônio Bispo. Vai ter resenha só para esse livro aqui no canal também, então eu não vou me estender falando tantas coisas. O Antônio Bispo, ele foi uma importante liderança quilombola no Brasil, um pensador muito importante que infelizmente faleceu há um ano, no finalzinho de 2023. E nesse livro ele vai dissertar de uma forma poética, num ensaio lindo, sobre a forma como ele via o mundo. Então pode ser um livro impactante para algumas pessoas que talvez se choque com o modo de ver a vida. Mas fica essa super dica também, foi outra leitura que eu gostei muito de ter feito no Labaredas. E essa edição da Ubu tá linda, tem várias ilustrações, inclusive, que foram feitas pelo Santídio Pereira. Muito legais, eu amei. E para finalizar esse vídeo com a minha última leitura concluída em novembro, que foi o Canção Derruída, da Mar Becker. Eu amei ter feito essa leitura da Mar. Aqui é um apanhado maior das poesias dela, dos livros de poemas que ela publicou nos últimos anos, e que saiu pela Sírio e Alvim, que é uma editora portuguesa. Então, é um livro que vem importado, é possível encontrá-lo diretamente com a Mar Becker e também via Livraria Martins Fontes. Acho que vocês também conseguem encontrar lá. E eu, assim, encantada, porque eu já tinha dito para vocês que eu sou fãzaça da Mar. E aí, depois que eu falei isso, enfim, eu acabei conversando com ela e consegui ter acesso a esse livro que eu queria muito. Eu adoro a Mar Becker, adorei a experiência de ler esse livro de poemas dela. Queria ler um poema para vocês, mas é tão difícil escolher. Que seja casa o amor, ainda que a mar desabrigue. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo das leituras de outubro e novembro. Comentem aqui comigo, não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém. Um abraço e até o próximo.